Olá, mulher que vencem, eu venho trazer o recado de Deus para você no dia de hoje. O nosso recado está aqui no Evangelho de João, capítulo 20, o verso 1. A Bíblia diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então, essa mulher, a Bíblia está dizendo que ela, ao terceiro dia, o dia de domingo aí, depois da crucificação, Jesus, ela foi ao encontro, foi ver como estava o corpo do Senhor Jesus. E chegando lá, a pedra estava removida, não estava no local, no lugar, Então ela fez o quê? Naquele momento ela correu e chamou a Pedro e a João, que eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o segredo do Senhor Jesus são para os íntimos. Então, o segredo dele não é para qualquer pessoa, não é para a multidão, Porque, na verdade, a multidão que seguia ele não tinha intimidade com o Senhor Jesus, mas ele tinha os discípulos que eram mais próximos, que tinha intimidade com o Pai. E um desses que nós estamos vendo aqui era uma discípula chamada Maria Madalena, ao qual foi expulso dela 7 demônios. Então ela tinha um coração grato. Essa mulher, ela permaneceu aos pés do Senhor Jesus. Na crucificação, a Maria Madalena estava lá. E aqui esse relato, olha que coisa mais linda. Os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam em sua casa com medo dos judeus. Mas a Maria Madalena, olha onde ela estava. Ela estava querendo saber como estava o corpo do seu Senhor. E o que me chama mais a atenção é que a Bíblia diz que ela permaneceu, ela permaneceu naquele local. Porque os discípulos, realmente, o João e o Pedro, foram lá. Eles viram, creram que Jesus não estava lá, estava somente os lençóis. Eles entraram no sepulcro e viram que Jesus não estava lá, o corpo dele. Mas a Maria não saiu daquele lugar. Quando nós permanecemos aos pés do Senhor Jesus, quando nós permanecemos no lugar certo, na hora certa, nós vamos ser revelado pelo poder de Deus. Como assim? Como assim, Alcicleide, Porque essa mulher estava no lugar certo. Além dela falar, depois ela viu um homem, pensou que era o jardineiro, a Bíblia diz. E ela conversando com pensando que era o jardineiro, ela disse assim: aonde colocaram meu senhor? Fala para mim que eu vou buscar. Só que aquele jardineiro, pensando ela, era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: Maria, mulher, por que choras? A quem você procura? E ali ela pensando, falou assim, e ele falou assim: Maria. Ela disse: Senhor, Rabone, quer dizer mestre, é o Senhor. Então quer dizer, ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela permaneceu na presença de Deus. Por permanecer na presença de Deus, ela foi a mulher a qual viu Jesus primeiro, depois da ressurreição, ouviu Jesus primeiro e anunciou primeiro o evangelho, porque ela foi anunciar aos discípulos. Então, que nós possamos permanecer em Deus, que nós possamos estar sempre na intimidade com Deus, em comunhão de Deus, para que Ele possa revelar a nós os seus segredos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você esteja sempre no melhor lugar, que é aos pés do Senhor Jesus.